Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar da aposentadoria de professora agora para 2023. Nós atendemos muitas professoras, né, que desejam se aposentar, e no vídeo de hoje eu vou te explicar certinho, professor, professora, que deseja se aposentar agora em 2023, o que você precisa saber para alcançar aí a tão sonhada aposentadoria. Meu nome é Bruno Honório, sou advogada e especialista em direito previdenciário. E antes de eu começar a falar, eu queria pedir para você curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque nós estamos sempre produzindo conteúdos para te ajudar a entender o mundo das aposentadorias, para que você possa conseguir fazer ali o seu requerimento de sucesso. E se você curtir e se você se inscrever, você sempre vai ser notificado, né, quando o vídeo novo for publicado aqui no nosso canal. Então, não deixe de curtir, se inscrever e também compartilhar. Compartilhe esse vídeo com aquele professor, aquela professora que você sabe que deseja também se aposentar e que precisa aí conhecer as regras da aposentadoria. Agora vamos lá, pessoal. Nós preparamos, como de sempre, né? Como sempre, um material para ajudar vocês a entender, né, tudo aquilo que eu vou falar hoje. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar da aposentadoria da professora, ok? Então, é um vídeo dedicado aí às professoras que estão na sala de aula e que desejam se aposentar. A primeira informação, pessoal, é que a professora, ela tem regra diferenciada de aposentadoria, né? Ela é beneficiada ali no tempo de contribuição, que é reduzido, é 5 anos a menos, e também na idade. A idade também é reduzida do que no tempo comum, é 5 anos a menos. Isso por quê? Porque todo mundo sabe que a atividade de magistério, ela é desgastante, né? Exige muito desses profissionais. Então, o legislador, entendendo isso, né, privilegiou, né, essa classe de profissionais com regras diferenciadas. E quem é professor, né, para fins de direito à aposentadoria com regras diferenciadas? Professor é todo aquele que exerce, né, a função de magistério dentro, né, destinada ali à educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, professor da educação infantil, fundamental e médio tem direito às regras especiais da aposentadoria de professor. É muito comum também, né, aquele profissional do magistério, a professora, o professor, né, no decorrer de toda a sua vida, também exercer função de pedagogo, função de coordenador, né, de turno, função de diretor, né, de unidade escolar. Então, o professor que também exerce, né, que exerceu períodos durante todo o seu período da sua vida laboral, né, essas funções também dão direito à aposentadoria diferenciada de professor. Mas conforme eu estava dizendo, né, hoje a gente vai falar especificadamente para as professoras, né, e vamos te mostrar aqui, para você, professora, que deseja se aposentar agora em 2023, as regras da aposentadoria. A primeira regra que nós temos para falar é a regra do direito adquirido. O que diz essa regra? Essa regra, pessoal, se aplica para todo professor que atingiu o tempo mínimo de contribuição até 13 de novembro de 2019. Então, a professora que atingiu o tempo mínimo de 25 anos de magistério pode pedir a aposentadoria com base na regra do direito adquirido. Então, não importa se você ainda está trabalhando, se hoje você está na sala de aula, é muito comum, né, nós pegarmos aí professoras, professores exercendo aí mais de 25 anos, pegando 30 anos, 32, 35 anos de magistério, né? Se você completou os 25 anos até o dia 13 de novembro, você tem direito à aposentadoria pela regra do direito adquirido. E qual é o benefício dessa regra? Gente, todo mundo sabe que até a reforma da Previdência, né, em 2019, não se exigia idade mínima para um professor se aposentar. Bastava exercer os 25 anos de magistério, né, se for professora, que poderia solicitar a sua aposentadoria. E detalhe, né, o cálculo da aposentadoria
incidir ali o fator previdenciário. Salvo se aquele professor ou aquela professora, até a data da emenda, conseguir a pontuação mínima para não incidência do fator previdenciário. Então, a pontuação mínima lá em 2019 era de 86 pontos. Perdão, 82 pontos. Então, a professora que atingia 82 pontos poderia se aposentar com base, né, na regra de professor sem a incidência do fator previdenciário. Aí, o que acontece? Se você é professor e você não atingiu o tempo lá em novembro de 2019, você ainda não tinha os 25 anos, então você não vai poder se aposentar pela regra do direito adquirido. Você vai se aposentar ou pelas regras de transição ou pela regra permanente, a nova regra de aposentadoria de professora. E as regras de transição são 3, né? A primeira regra que eu vou falar é a regra de pontos. Então, a professora, para se aposentar lá em 2019, precisa somar aí 80... o professor para se aposentar agora em 2019, não, agora em 2023. Essas regras é para agora, 2023. Precisa somar aí 85 pontos. A professora, ok? Se for professor, é 90, mas hoje a gente está falando das regras para a professora. Então, a professora precisa ter 85 pontos. Como é que é essa regra? Eu somo a idade mais o tempo de contribuição. Então, somo a idade mais tempo. Lembrando que o tempo mínimo é 25 anos de magistério. Se você não tem os 25 anos, não consegue se aposentar, ok? Então, você tem 25 ou mais e vai somar com a sua idade. Se você atingir os 85 pontos, você tem direito à aposentadoria pela regra de pontos. A próxima regra de transição é a regra da idade mínima, que exige da professora agora em 2023 a idade de 53 anos. Então, professora que tem 53 anos e 25 anos de magistério consegue se aposentar pela regra da idade mínima. A próxima regra é a regra do pedágio 100%. Pessoal, essa é a terceira e última regra de transição. Então, professora só se aposenta pela regra de pontos, idade mínima ou pedágio 100%. E a regra do pedágio 100%, a princípio, é a melhor regra para uma professora se aposentar. Por quê? Porque garante 100% da média aritmética de todos os seus salários de contribuição. Então, a regra do pedágio 100% te dá 100%, ok? Você se aposenta integral, né? E o que exige a regra do pedágio 100%? Exige da professora a idade de 52 anos e 25 anos de magistério. Mais 100% de pedágio sobre o tempo que faltava para ter 25 anos lá em 13 de novembro de 2019. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, como é que isso funciona? Então, vou dar um exemplo. Se você é professora e você lá em 13 de novembro de 2019, você tinha aí 24 anos de magistério, certo? Então, falta quanto para você completar 25 lá em 2019? Falta um ano. Então, você tem que completar esse um ano e o pedágio 100% você tem que trabalhar mais um ano, que é o tempo que faltava. Então, o pedágio é justamente você cumprir de novo o tempo que faltava para você se aposentar lá em 13 de novembro de 2019. Então, essas são as 3 regras que se aplicam à professora que deseja se aposentar agora em 2023. E como fica a regra nova, a regra permanente de aposentadoria para professor? A regra permanente hoje exige, então, da professora 57 anos de idade e 25 anos de magistério. Essa regra é válida para os professores que estão na ativa hoje, que desejam se aposentar, que de repente, né, completam aí esses requisitos esse ano de 2023, e essa é a nova regra que se aplica a todos os professores que ingressaram, se filiaram ao regime geral de previdência a partir do dia 13 de novembro de 2019. Então, essa regra se aplica aí aos novos profissionais pós-reforma da Previdência.
Bem, professores, um detalhe muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, né, que a aposentadoria do professor, ela deve ser muito bem planejada. Para quê? Para que você, professora, consiga se aposentar com o melhor benefício possível. Porque você trabalha uma vida inteira, né? 25 anos é uma vida. Mexendo ali na educação básica, né? Que é um desafio. Todo mundo sabe que os professores enfrentam grandes desafios no decorrer da sua carreira, né? Ficam doentes, né? Então, muitos chegam no final da carreira ali, né? Desgastados. E na hora de você solicitar a sua aposentadoria, você não pode errar, ok? Então, muitos professores, o que fazem? Vai lá no meu INSS e solicitam a aposentadoria, confiando ali, muitas das vezes, no simulador do INSS. Então, é muito comum nós pegarmos professores, né, que solicitaram a aposentadoria por ali e tomaram um susto, né, quando veio a aposentadoria e veio o valor da aposentadoria. E eu vou te explicar por que que você não pode confiar nesse simulador. Gente, muito cuidado. O primeiro, né, motivo é que o simulador, ele não faz a contagem do tempo real que você tem. Por quê? Porque o simulador da INSS, ele foi pensado para a aposentadoria por tempo de contribuição comum. E a aposentadoria do professor é uma aposentadoria do professor com regras especiais, diferenciadas. Só que o simulador só faz a simulação para as aposentadorias de tempo de contribuição, que exige ali da mulher 30 anos. Então, primeiro, professor, aquele simulador não vai simular a aposentadoria do professor. Aquela simulação lá vai levar em consideração 30 anos de tempo de contribuição, se for mulher, ok? E o cálculo vai ser todo feito em cima das regras normais de aposentadoria de tempo de contribuição, não vai levar em consideração as regras especiais que se aplicam à aposentadoria do professor. E também, pessoal, é muito comum o simulador não trazer o tempo correto de contribuição. Então, você sabe, por exemplo, professora, que agora em 2023 você está batendo ali os 25 anos. Aí você consulta o simulador do INSS e lá na simulação conta que você tem 19 anos. E quando você vê aquilo, chega e desanima, né? Uai, será que eu trabalhei só 19 anos? Na minha lembrança, no meu sentimento, eu tenho 25. Isso por quê, pessoal? O simulador está errado? Não necessariamente. O simulador, ele recolhe, ele te entrega as informações com base no que está no banco de dados do INSS. E às vezes no banco de dados lá, não estão constando todos os vínculos, né, que você trabalhou. É muito comum isso acontecer. Muitas das vezes, pessoal, você tem vínculo em aberto, vínculo que não tem data fim, e aquele vínculo em aberto não vai ser considerado também no cálculo do tempo de contribuição. O simulador também não faz a contagem do tempo de professor, conforme eu falei para vocês. O simulador só conta o tempo comum. O simulador também, se você é professor e trabalhou em ente que tem regime próprio, ele não vai contar aquele tempo na sua simulação. Então, pessoal, não confie nesse simulador, porque o tempo que ele aponta lá, muitas vezes, não é o tempo que realmente você tem. E quando você baixa o simulador, você vê que ele faz uma análise de todas as regras de aposentadoria. E você pode pensar que aquilo é um planejamento de aposentadoria, mas não é. O simulador do INSS não faz planejamento de aposentadoria. Aquilo lá é uma análise do tempo normal, com base nas regras normais do tempo de contribuição, para aquele dia, ok? Ele não simula a aposentadoria, como, por exemplo, lá está contando que você tem 80 pontos e você não atingiu ali o requisito para aposentadoria de pontos. Só que o fato dele apontar ali que você tem 80 pontos não significa que o ano que vem você vai ter 81. Não significa que você, aquele tempo que falta lá, realmente é o que falta para você se aposentar.
ok? O simulador do INSS não faz esse tipo de planejamento. Então, muito cuidado, ok? Com aquele simulador. Um outro detalhe também é que o simulador às vezes aponta lá que você tem direito a um benefício, só que ele não garante, ok? Aquela análise é uma análise superficial com base nas informações que ele tem lá, mas isso não significa que o INSS vai te conceder aquele benefício. Muito menos significa que o INSS vai te garantir o valor simulado de aposentadoria que aparece lá também, ok? Então, para que você não erre, né, nessa hora que é tão importante, o importante é que você busque as informações de quais seriam as melhores regras que vai te garantir o melhor salário de benefício de aposentadoria. Tá bom, pessoal? Então, professores, essa é a nossa dica, né? Era isso que nós tínhamos preparado para hoje. Eu espero que vocês, né, aproveitem essas dicas e que vocês possam ali alcançar o melhor benefício possível. Não faça esse pedido sozinho, não faça esse pedido no escuro. Procure um profissional de confiança de vocês, de preferência que seja especialista, né, em direito previdenciário, para que ele possa fazer um planejamento da sua aposentadoria e você possa, né, se aposentar ali consciente de que você alcançou o melhor benefício possível. Pessoal, era isso que eu tinha para poder falar com vocês hoje, para conversar com vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Mais uma vez eu vou te pedir, né, se essas informações foram importantes, né, se foram relevantes para você, não deixe de curtir o nosso conteúdo, né, de se inscrever no nosso canal, né, @BMS Advocacia Prev, e não deixe de compartilhar nossa live. Muito obrigada e até o próximo vídeo.